Compromisso com o atendimento e a satisfação de seus clientes, oferecendo a melhor relação custo-benefício. Trabalhando com seriedade, transparência e competência, a Santoro Coelho cuida de todas as etapas, desde a busca pela melhor oportunidade, avaliação técnica e fechamento, até assessoria jurídica. São 20 anos de tradição com qualidade e inovação. Saia na frente! Conheça nossos imóveis e lançamentos. Cadastre-se em nosso site santorocoelho.com.br. O sorriso reflete sua alegria e sua imagem, traduz seu estilo de vida. Pensando neste conceito, a Sorrial Odontologia criou um novo referencial de atendimento na área odontológica. Um ambiente planejado, personalização no atendimento e uma equipe de profissionais atualizados com o que há de mais moderno. Tudo isto com respeito, seriedade e ética. Nosso compromisso é fazer você e sua família sorrir em todas as etapas da vida. Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Os palhaços, os mágicos, os bailarinos e os trapezistas sempre encantaram crianças e adultos, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Você vai conhecer agora um pouco da história da arte circense e o trabalho desenvolvido pelo grupo Circos da Unicamp. Confira, vai ser muito legal. Cidadão de Atitude. No dia 27 de março, é comemorado no Brasil o Dia do Circo. Palhaços, malabares, mágicos e muita alegria fazem parte desse espetáculo. Desde as civilizações mais antigas até os dias atuais, o circo ainda encanta a todos. O primeiro circo a ficar famoso foi o Circus Máximos, que tinha como atrações corridas de carruagens, animais selvagens e pessoas com habilidades incomuns. O Cirque du Soleil é o exemplo mais conhecido no mundo de hoje. Para que essa arte nunca acabe, é preciso criar novos talentos e espetáculos. O Grupo Circos da Unicamp é uma prova de amor, para que o circo seja eterno. Eu estou aqui com o professor, coordenador do grupo de extensão aqui da Unicamp, que faz um trabalho sobre artes circenses. E ele vai conversar com a gente sobre essa arte maravilhosa do circo, que é tão encantador para todos nós. Bom, o circo é uma arte milenar que, ao longo dos séculos, foi se concretizando numa linguagem artística. É hoje considerada uma maneira de se expressar, em geral, por meio do corpo. A grande maioria das técnicas e práticas circenses se expressam por meio do corpo, por meio de um corpo que se movimenta e tenta expressar algo mais que a sua própria virtuose corporal. Mas todas as tentativas que nós tivemos de definir o que é o circo naufragaram, ou seja, é uma arte tão polissêmica que infelizmente nós não poderíamos dizer o circo é isso ou é aquilo. Nós hoje dizemos que o circo é uma soma de linguagens corporais que buscam a expressão desse corpo enquanto objeto artístico. Eu acho que o circo é uma soma de possibilidades, por um lado alegres, como pode ser a figura do palhaço, por outro lado arriscadas, como pode ser a figura do acrobata, do trapezista, mas o que conecta tudo isso é exatamente a tentativa do ser humano de se superar, de mostrar aonde estão os nossos limites corporais. Uma coisa que a gente tem que contar, gente, que a Unicamp tem muitos projetos de extensão junto à comunidade. Então nós estamos aqui num trabalho de um grupo de extensão que chama Circos, que faz um trabalho com a comunidade, com criança, filhos de funcionários, com estudantes também. E é um trabalho desenvolvido por um professor, que isso que é tão importante. E às vezes a sociedade não sabe disso, né? Exatamente. A Unicamp ela tem nas suas diferentes unidades um conjunto de projetos de extensão que atendem não só os membros internos da comunidade, mas também a comunidade externa. No caso da Faculdade de Educação Física, nós temos um conjunto de atividades que vão da capoeira ao basquete, do rugby de cadeira de rodas às atividades circenses, que congregam aqui nessa unidade entre 1.500 e 1.600 pessoas semanalmente. E o mais importante é que a grande parte dessas atividades é oferecida para toda a comunidade, inclusive externa, e grande parte dela de forma gratuita.
Professor, conta pra gente o que é o Grupo Circos. Bom, o Grupo Circos é um grupo de pesquisa que se chama Grupo de Estudo e Pesquisa das Artes Circenses, que nasce em 2006 com a minha chegada aqui na Unicamp, e ele pretende um estudo rigoroso científico do que nós denominamos as artes do circo. E parte das atividades desse grupo é exatamente transformar o conhecimento científico num conhecimento acessível para a comunidade, ou seja, transformar do ponto de vista pedagógico esse conhecimento elaborado numa maneira dos professores usarem isso no seu dia a dia, seja aqui num projeto de extensão, seja numa escola, por exemplo. Bom, para os alunos é uma modalidade acadêmica, né? Agora, para os seus alunos aqui da comunidade, é uma atividade? Exatamente. Para os alunos da Faculdade de Educação Física, as atividades circenses aparecem como uma disciplina. Eles têm uma disciplina de 40 horas que eles podem aprender um pouco dessa arte secular. Já para os alunos do projeto de extensão, que são, na sua maioria, crianças, é uma oportunidade para eles terem um primeiro contato com essa arte milenar secular do circo, que hoje está tão distante da realidade da maioria das pessoas. Quais são as principais atividades? Nos nossos projetos nós trabalhamos com malabares, acrobacias de solo, acrobacias em cama elástica, equilíbrio sobre o rola-rola, sobre o monociclo, sobre a perna de pau e também tecido, trapézio, que nós chamamos das atividades aéreas. E quem que pode fazer? No idade, no projeto das crianças, ela vai de 8 a 12 anos, qualquer criança, seja filho de um funcionário ou seja da comunidade externa, pode fazer. Toda segunda-feira, das 6 às 7 da tarde. E os adultos e a terceira idade podem participar? Nós temos outros projetos, por exemplo, trapézio fixo, tecido circense, roda alemã, específicos para a população adulta. E nesse caso, sim, eles são super bem-vindos aqui. E as escolas, professor? Bom, desde 2007 nós temos um projeto que visita escolas, na sua maioria escolas públicas, com a ideia de levar essa linguagem, aproximar os conhecimentos que nós produzimos aqui às escolas de Campinas e região. Então, anualmente nós visitamos em média 25 escolas, fazendo pequenos espetáculos e oficinas de capacitação para os professores, para que eles sejam agentes multiplicadores dessa linguagem nos seus contextos. A gente vê uma coisa muito bonita aqui, que é multidisciplinar, né? Um ambiente assim que a gente vê o aluno, vê outras atividades, capoeira, né? Nesse mesmo espaço ocorrem várias atividades de forma concomitante. Então agora nós estamos tendo badminton, capoeira, o taekwondo, judô e o circo. E isso permite com que a comunidade visualize várias possibilidades de prática corporal. Tem alguma atividade mais fácil, assim, mais difícil? Quais são? Eu acho que isso depende muito da própria pessoa. Eu acho que o que torna difícil ou fácil é a vontade que ela tem de praticar alguma atividade como essa. A nossa experiência diz, todo mundo que chega com muita vontade acaba conseguindo se incorporar no grupo e aprender uma série de novos conhecimentos, nesse caso circenses. Quer dizer, quem não tem preparo físico, é um pouco gordinho, fora dos padrões normais, também pode? O circo, como linguagem ampla do conhecimento, ele permite exatamente isso. Por exemplo, para ser um bom palhaço, não há um biotipo clássico, ou seja, existem palhaços que a priori você não consideraria um grande atleta, mas que tem uma grande capacidade de expressão. Então a linguagem do circo permite que todo mundo participe, exatamente por isso que você vai ver crianças de todos os tamanhos e formas, mais ou menos habilidosas, mas todas elas brincando, felizes, que é o que importa. É um espaço democrático, né? Totalmente democrático. Qual que é o benefício desse trabalho para a sociedade? Olha, nós buscamos que tanto as crianças como os adultos que participam desses projetos de circo e de outras atividades consigam aqui, primeiro, uma socialização, ou seja, encontrar amigos e trabalhar de forma coletiva. E logo, especificamente com o trabalho de circo, que eles aprendam a se expressar e a se comunicar melhor, que é exatamente uma das características mais necessárias para a nossa sociedade. Pessoas que comuniquem bem, se expressem bem e que vivam o que eles são diante dos demais. Eu sou suspeito porque eu sou um apaixonado pelas atividades do circo, então eu diria, venham, conheçam, que vocês vão se surpreender com a possibilidade que é praticar circo com uma série de amigos. E para todas as idades. Exatamente, para todas as idades. E o mercado de trabalho? Olha, é um mercado em crescimento vertiginoso nos últimos anos. Nós temos desde a possibilidade de pedagogos ou professores de educação física atuarem como professores de atividades circenses, como também
artistas jovens que estão se formando na linguagem circense para trabalhar nas inúmeras companhias que nós temos no Brasil. O Brasil vive o melhor momento da história dele do circo. Nunca houve um volume tão grande de artistas, embora a gente saiba que existem algumas precariedades nesse setor. Mas nos últimos 10 anos, não só cresceram o número de companhias de circo, mas também o apoio governamental, o apoio privado, e nós estamos vendo realmente um crescimento da arte, uma renovação dessa linguagem e um impacto da produção artística brasileira no exterior. Professor, na sua opinião, qual que é a essência do circo? Eu acho que é a magia de enxergar nas pessoas o talento que elas têm. Eu acredito que toda pessoa tem um talento. Algumas para comicidade, outras para virtuose de um equilíbrio ou simplesmente para a arte de encantar outras pessoas. E o circo é exatamente esse espaço onde as pessoas encontram uma oportunidade de manifestar o seu talento. Bom, gente, aqui fica esse grande exemplo, essa arte maravilhosa, milenar, e essa grande iniciativa do professor Marco Antônio e da Unicamp. Parabéns, professor. Obrigado. Bom, pessoal, chegou a hora da gente se despedir. Esperamos que vocês tenham gostado muito do programa de hoje. Essa foi a nossa intenção. A gente se vê no próximo sábado, às 2 da tarde, aqui na TVB Record Campinas. Um grande abraço e até lá.